Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, que vocês estejam aproveitando as aulas online e as videoaulas que estão acontecendo todas as semanas. Eu peço desculpas pelo atraso no envio das videoaulas, que sempre são realizadas na sexta-feira, mas devido ao vendaval, ao ciclone bomba que nos acometeu na terça-feira, eu tive alguma dificuldade com relação a alguns serviços essenciais, como a luz, né, a energia elétrica, e também a instabilidade da internet. Então, fica aqui as minhas sinceras desculpas, tá certo? Então, nós vamos para a nossa quinta videoaula de literatura, referente a correções da videoaula 4. Nós posteriormente estaremos falando da estrutura do texto em prosa e os elementos da narrativa, correto? Antes de começarmos nossa sempre um recadinho aqui para vocês, então eu peço que vocês se atentem para o cuidado intensivo com relação ao vírus, certo? Vocês podem perceber através dos informativos, do jornalismo, das mídias, que se intensificou a quarentena, estando, digamos assim, disponibilizados para nós somente os serviços realmente essenciais. Então, gente, fiquem bem, fiquem, se possível, em casa, cuidem dos seus familiares, cuide-se, certo? Então fica aqui esse meu apelo mesmo, e lembrando que vocês são muito importantes para mim. Então eu quero abraçá-los, eu quero ter esse contato de novo com vocês o mais rápido possível. E para que isso aconteça, nós teremos que nos cuidar com muito mais rigor, tá certo? Então, agora dado o meu recado, nós vamos para a nossa vídeo. Então, eu trouxe aqui as correções, que são das atividades que estão nas páginas 5, 6, 13 e 14 da apostila do segundo bimestre, tá certo? Vamos lá à pergunta. Só que antes, eu quero ler para vocês o texto a que se refere essa resposta da questão 1. Então diz assim: leia um poema do escritor Eucanã Ferraz. Diz: o desfotógrafo, vejo tudo agora diferente, como se o tempo contra o rio dirigisse e de trás para frente eu descrevesse um livro. E cada palavra nele se tornasse livre e me fizesse livre, e sílaba a sílaba toda a memória desaparecesse, sumisse. Como se na nossa frente tudo que fomos um dia num passe de mágica evaporasse num passe de música, num passo, no ar. Hoje tudo dá-se a ver sem dor, limpo, sem um traço de paixão. Os poemas se apagaram e, repara, façamos um balanço de nós. Restou não mais que a folha livre de depois do livro, retrato em branco e branco. Esse é um texto, gente, de Eucanã Ferraz. O título dele é O Desfotógrafo, certo? Vocês podem encontrar no livro de Carlos Drummond de Andrade. E nós vamos para a biografia de quem é esse escritor. Ele nasceu no Rio em 1961. Ele escreveu vários livros com poemas como Cinemateca, 2008, e Rua do Mundo, em 2004. Ele é editor da revista online Errática e professor de literatura brasileira na Faculdade de Letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Então, a questão primeira diz assim: qual o assunto do poema? Indique no texto uma passagem que demonstre ser esse assunto. Então, olha só, o desejo de apagar, reescrever e reinventar o passado. Exemplos:
e sílaba a sílaba, toda a memória desaparecesse e sumisse. O que fomos um dia num passe de mágica evaporasse. É possível ainda imaginar que o passado a ser apagado se refere às memórias amorosas pela leitura do verso, limpo, sem um traço de paixão. Então percebam o seguinte, tá? Eu só quero deixar mais um recadinho. Não esqueçam, vocês não devem copiar a resposta, vocês devem fazer a comparação com a sua resposta, adequar sua resposta se ela não corresponde ao que desejávamos que fosse uma resposta correta, mas não devem deixar, tá, digamos assim, de ressaltar, de dar ênfase ao que você escreveu, ao que você, né, a conclusão que você chegou, tá certo? Assim, com base na leitura do poema, o que seria um retrato em branco e branco? Seria um retrato inexistente, algo apagado que não pode ser visto na página. 3. Ao longo do poema, percebemos uma repetição intencional de algumas palavras ou a presença de palavras semelhantes quanto à sua sonoridade. Aponte uma dessas repetições e a relação de sentido que ela constrói no poema. Então, olha só, uma sugestão, tá? Passe de mágica, passe de música, a ideia de algo que acontece rapidamente, mais rápido que os olhos podem ver, vem acompanhada da ideia lírica de um passe de música, algo que acontece de modo poético. Há outros elementos possíveis? Através da produção acadêmica, estar até no fórum mesmo, estar compartilhando a sua resposta. O que mais que você identificou que você pode compartilhar com a gente, tá certo? Então, respostas ainda da atividade da apostila do segundo mês, página 6, questão 4. Nas duas primeiras estrofes do poema estão presentes palavras com sentido negativo. Indique 2 exemplos. Então, olha só, como que eu identificaria, digamos, analisando os elementos linguísticos? Pelo prefixo des, né? O prefixo des, ele indica uma negação. Então, olha, desescrever-se, desaparecesse, tá? Então, o desescrever-se é uma forma de dizer assim, olha, eu não quero escrever, é como se eu estivesse apagando. E desaparecer-se é justamente o contrário de aparecer, né, gente? Então, dessa forma aí, sentido negativo. Quem chegou aí à resposta e analisou dessa forma, parabéns. O título do poema é composto de uma palavra que dá a ideia de contrário. Após a leitura do poema, como um todo, explique a que se refere essa palavra. Então, o fotógrafo é o profissional que, por meio do ato fotográfico, registra momentos. Então, desfotógrafo seria aquele que faz o contrário, ou seja, apaga momentos vividos. No poema, essa palavra se refere ao desejo do eu lírico, lembrando que o eu lírico, tá, turma? Ele sempre é diferente, ele é desassociado ao poeta. Muitas vezes pode ser a representação, externalização do sentimento do poeta, mas nem sempre, tá certo? Então, assim, por exemplo, eu posso ter um poeta do sexo masculino, mas que escreva um poema com o eu poético feminino. Isso pode acontecer, tá certo? Nós vamos ver isso muito em trovadorismo, então quero que vocês prestem atenção a esse fato. Então, vocês podem ver ali que no poema essa palavra se refere ao desejo do lírico de apagar o seu passado amoroso, destruindo lembranças que remetem ao amor acabado. Continuando, vamos para a 6, que diz assim, de que modo o verso final do poema comprova a ideia de contrário proposta pelo título. Veja, o verso final, composto apenas de uma sequência de pontos, indica que o processo de desfotografar o passado, destruir tudo que ficou registrado, deu tão certo que o próprio verso desapareceu. Tá? Então, vocês voltem no texto, vejam se vocês encontraram a resposta de forma adequada, compare com o que a professora está propondo aqui, lembrando que vocês devem ler, entender, e daí a sua resposta deve ser a paráfrase do que foi colocado, e não a resposta, copiar a resposta tal como está ali, tá bom? 7. A palavra desfotógrafo, presente no título do poema, não consta em dicionários. No entanto, pela leitura do poema, é possível atribuir sentido a ela. Em sua opinião,
Por que o autor inventou uma palavra para inserir em seu texto? Então perceba, gente, o autor ele não encontrou na língua nenhuma palavra com sentido desejado por ele. Assim, ele tomou a liberdade de inventar uma nova palavra para representar sua atitude de apagar suas lembranças do passado. Veja, essa é uma forma, né, de criação de palavras a partir de prefixos e que estabelece um sentido. Então, muitas vezes o fato do poeta, que é um escritor e que tem como a palavra a sua matéria-prima, e daí ele inova, ele causa sensações a partir do que escreve, ele tomou essa licença poética para criar uma nova palavra que não é existente em nenhum dicionário, tá? Então, pode ser que através desse poema até entre em um dicionário, estou falando que é o caso dessa palavra. Mas isso... 8. No título do poema, a letra S representa o mesmo som que as letras SS. Na palavra dirigir-se, certo? Esse é um dos sons que mais aparece nesse poema. Em que outras palavras há esse som? Então, vocês podem ver ali, ó, que desfotógrafo, se dirigisse, traz, desescrevesse, tomasse, fizesse, sílaba, desaparecesse, sumisse, nossa, fomos, passe, evaporasse, passo, dá-se, sem traço, os poemas, façamos balanço, nós, restou, mas e depois. 9. Em sua opinião, com que intenção o autor optou por repetir tantas vezes esse som? Veja, nós vimos que nós estamos falando aí de aliteração, que é a repetição de consoantes. Nós vimos isso na aula anterior, em que dissemos que isso é um recurso expressivo, né? Que, digamos assim, que dá ritmo, que também dá uma musicalidade ao poema. Então, o que vocês responderam? Porque pede que seja a sua opinião. Então, o objetivo dessa questão é chamar a atenção dos alunos de vocês para o fato de que a repetição de sons em um poema pode ser intencional. Então, a gente espera que vocês reflitam e levantem hipóteses a esse respeito. Se nós estivéssemos em sala, nós iríamos debater sobre isso, certo? Então, se vocês quiserem debater, a gente pode fazer isso através do fórum, fica lá, tá, à disposição de vocês, ou na nossa aula online. Então, mesmo que esse momento ainda não cheguem a uma conclusão satisfatória a respeito da possibilidade de correlacionar sons e possíveis sentidos. Então, fica aí, digamos assim, a minha proposta para que vocês lembrem dessa questão e a gente possa debater nas nossas aulas online. Página 13. Leia o soneto a seguir para refletir sobre os aspectos temáticos e estruturais. Na apostila de vocês, esse texto encontra-se na página 13, tá? É um soneto, tem um glossário para que vocês possam estar, digamos assim, entendendo cada palavra que está sendo disposta aí para vocês nesse texto. Então vamos ler. Soneto desertado. Lembrando que qual é a estrutura de um soneto, né? A estrutura do soneto é um soneto formado por 4 estrofes, sendo as 2 primeiras um quarteto, ou seja, né, 4 versos, e os 2 últimos estrofes com 3 versos. Então diz assim: soneto desertado, da terra cidadão mais brasileiro, da pátria amada ufano, mais paulista, isento bandeirante, mais bairrista, quiçá cosmopolita, mas caseiro. Ninguém é universal o tempo inteiro, errante, minha bússola equidista, do inferno nordestino ao sol sulista? Nem astronauta sou, nem marinheiro, turista só desfruta da viagem por causa da visão. Se for um cego, qualquer lugar será a mesma paisagem. Na vasta escuridão onde navego fronteiras inexistentes, sem miragem, tão só por ser terráqueo, me segrego. Então, não, essa é a questão B.
A questão C. A questão C, que ainda está na página 13, diz assim: releia a primeira estrofe do poema e comente a relação de sentido entre as palavras que rimam entre si. Então, as palavras brasileiro e caseiro, paulista e barrista indicam a relação do sujeito poético com o espaço. Bairrista é aquele que defende o seu bairro, né? Então, brasileiro rima com caseiro, paulista ou bairrista, né? Então, a aproximação entre brasileiro e caseiro sugere que o eu lírico, apesar de admitir pertencer a um espaço maior da terra, cidadão e cosmopolita da cidade, demonstra uma atenção especial à sua terra natal, brasileiro, e a seu espaço mais íntimo, caseiro, da mesma forma que é o bairro. Da mesma forma, a aproximação entre paulista e bairrista sugere sua preferência pelas regiões onde nasceu ou onde vive, nesse caso, o estado de São Paulo. D. Glauco Matoso é pseudônimo de Pedro José Ferreira da Silva, um escritor brasileiro que ficou cego em consequência do glaucoma. Seu nome artístico é inclusive um jogo de palavras com a doença que o atingiu. Com base nessas informações, que sentidos podem ser atribuídos às últimas estrofes do poema? Veja, nessas estrofes predominam as metáforas relacionadas ao ver e ao não ver. O sujeito poético se utiliza delas para indicar sua diferença, a razão de enxergar o mundo de modo diferente, segregar-se e apartar-se dele, de certa forma. Então, neste caso aí, como eu havia falado para vocês, o poeta colocou uma experiência ou uma condição dele, tá? A partir do eu poético. Então, neste caso aí, ele fez essa junção de externalizar através do eu lírico uma condição pessoal dele. Isso pode acontecer? Muito, mas isso não é regra, tá certo? Então, vocês têm que saber desassociar. O poema não apresenta rimas nem métrica. Descoberto encandeamento, então. Qual foi aqui a questão? Não lembro agora, mas eu quero que vocês prestem atenção no que eu disse referente a encandeamento, tá? Então, é uma sequência dessa ideia, tá? Que vem em uma outra estrofe ou num outro verso, tá certo? Então, deixa eu ver aqui mais uma informação que eu tinha que passar para vocês. Deixa eu ver aqui, só um minutinho. Só um pouquinho. É isso. Então, vamos agora para esse conteúdo da apostila de vocês, a partir da página 14. Então, vejamos. Nós vamos falar de um que nós já vimos há algum tempo, tá? Então, nós vamos falar da estrutura do texto em prosa. Lembrando que um texto em prosa, ele é um texto organizado, que vai de margem a margem, tá? Organizado em parágrafos. Então, assim como o poema, o texto literário em prosa, ele também tem uma estrutura que faz com que a ação de narrar seja algo mais complexo do que simplesmente contar uma história. Então, o texto narrativo ficcional, ele apresenta uma série de elementos que o estruturam. Então, tem um texto na apostila de vocês, na página 15, que relata uma cena, tá? Uma cena do quê? Uma cena do livro de Arthur Conan Doyle, O Cão de Baskerville. Então, nesse parágrafo, que está ali na apostila de vocês, é possível ler uma descrição de uma cena em que o famoso personagem Sherlock Holmes está em sua casa tomando café da manhã. Não é difícil para o leitor imaginar a situação. Essa imagem simples traz em si referências espaciais, ou seja, de espaço, que é a casa de Sherlock Holmes, e mesa em que se encontra seu café da manhã. E temporais, tá? Elementos temporais, que é o período da manhã, que ajudam a situar a cena, a você imaginar, fantasiar
já que você não está vendo, né, digamos assim, denotativamente. Mas não é só isso. Alguém narra esse acontecimento comum, inclusive indicando sua própria presença no corpo do texto. De pé, sobre o tapete da lareira, peguei a bengala que nosso visitante esquecera na noite anterior. Veja que o verbo pegar em primeira pessoa indica que alguém se encontra no mesmo ambiente que Holmes e o observa. O que acontece naquele lugar é narrado a partir do ponto de vista que esse personagem tem dos fatos, ou seja, esse narrador, que é quem? Dr. Watson, fiel amigo do detetive, que além de contar a história, participa das investigações executadas por Holmes e também atua na resolução dos mistérios, ou seja, ele também é um personagem. Então percebam, eu estou falando aí de foco narrativo, narrador-personagem, tá? Do ponto de vista de um narrador que participa também da história. Então, os elementos da narrativa, na verdade eu estou fazendo aqui uma revisão, já que nós tivemos uma aula presencial no início do primeiro bimestre, justamente sobre os elementos da narrativa, em que vocês podem encontrar um material de apoio em um folheto que eu coloquei exatamente todas essas descrições dos elementos da narrativa. Se você não tiver a apostila do segundo bimestre, você pode recorrer a esse material lá, tá certo? Então, veja, em uma descrição de cena, nós vimos os elementos da narrativa. E eles são 4. Nós temos ali o tempo, o espaço, o personagem e o foco narrativo. Vocês podem perceber que o tempo ele pode ser contado tanto de forma cronológica, de forma histórica ou de forma psicológica, certo? O cronológico, ele pode ser notado através de sucessão cronológica de acontecimentos narrados, geralmente com um tempo progressivo, tá? Então, veja, um exemplo. Caminha para frente na maior parte da narrativa. Então, você sempre vê que há uma sequência de fatos que acontecem de forma ordenada, sistemática, tá certo? O histórico refere-se a uma época ou um período histórico em que a ação se desenrola. O psicológico é marcado por subjetividades. Eu posso ter essa passagem do tempo através da demonstração de um pensamento, de um sonho, tá? Então, tratando-se ainda do tempo na narrativa, é importante também observar que de que maneira o narrador conta os eventos que compõem o enredo. Então, nós temos aí a ordem linear dos fatos, tá? Que é o quê? É justamente os fatos que sucedem em uma cadeia que parte de um começo para um fim. Já na ordem não linear, digamos assim, essa estrutura de começo, meio e fim, ele, digamos assim, há uma alteração nessa linearidade de acontecimentos. E a narração não obedece à ordem em que os fatos se sucedem, tá certo? Espaço. O espaço na narrativa é uma análise que se refere à observação e à compreensão de todas as referências espaciais que aparecem em uma história, tá? Então, nós podemos ver assim que eu posso identificar um espaço em dimensões concretas ou psicológicas, em que se situam as ações e as reflexões dos personagens, desde um local onde determinada ação se desenvolve até uma cidade específica ou mesmo um país onde se desenrola a trama. Então, vocês podem ver que em textos chamados de multimodais, ou seja, que misturam linguagens variadas, tais como texto verbal e não verbal, o espaço ganha destaque, tornando-se muitas vezes um elemento tão importante como um próprio personagem. É o caso, por exemplo, da história em quadrinhos, tá? Isso é muito utilizado. Os personagens, que são aqueles que praticam a ação, eu tenho aí tipos de personagens como protagonistas, tá? Eu tenho os antagonistas. Então, o que é um protagonista? Aquele que vivem os principais acontecimentos da história. Já a palavra protagonista, vinda do grego, revela o sentido desse tipo de personagem no contexto de uma narrativa. Proto significa primeiro, anterior, tá? E antagonista. Antagonista é justamente aquele que se opõe ao protagonista,
sempre atrapalhando a ação desse personagem. Outro conceito que merece destaque quando se fala de personagens principais é o do herói. Esse conceito teve origem na definição dos personagens dos poemas épicos, aqueles que contavam, digamos assim, as epopeias, ou seja, as aventuras de heróis gregos, tá? Então, dos deuses, semideuses. Então, a sua origem na definição dos personagens dos poemas épicos. Então, eu posso encontrar ali o herói, que era aquele personagem em torno do qual aconteciam os fatos mais importantes. Então, ele sempre era exemplo de virtude, de qualidades, tá? Ao passo que o antagonista é justamente o contrário. Ele é o anti-herói, ok? Então, assim, em algumas narrativas, apresentam personagens estereotipados, aqueles chamados tipos. O que são tipos? São aqueles personagens que representam uma categoria, por exemplo, o jornalista, né, a dona de casa, o porteiro do prédio. Você vai ver que a narrativa ou a descrição tanto da sua vestimenta quanto da sua forma de agir mostram que são personagens estereotipados. Por exemplo, um bêbado, ele vai ter uma voz estranha, ele vai ter ali uma roupa toda desgrenhada, toda desarrumada. Então, esses tipos refletem a visão que o senso comum tem de determinada categoria. O que é um foco narrativo? Então, o foco narrativo diz respeito a dois aspectos fundamentais da narrativa. O narrador e o seu ponto de vista ao contar uma história. Então, eu posso ter um narrador. Então, o foco, nesse caso aí, relaciona-se com a posição desse narrador. Então, ao observar e comunicar aquilo que ele narra, né, ele pode estar narrando sem participar do fato, do acontecimento. Então, ele está fora dos fatos. Ou ele pode ser aquele que narra os fatos, mas também participa da história. Então, pode-se afirmar com isso que o foco narrativo é um dos pontos importantes na análise de uma obra de ficção em prosa. O posicionamento do narrador determina, em grande parte, os significados mais importantes, tá, atribuídos pelo leitor ao texto. Então, nós vamos ver que tem narrador observador, narrador personagem, narrador onisciente. Então, na página 17 da apostila de vocês podem ver lá que o narrador observador é aquele, né, que ele observa, ele sabe tudo, toda a história, mas ele não participa. O narrador personagem é aquele que participa da história e o onisciente é aquele que consegue explorar os pensamentos dos personagens, ultrapassando o ponto de vista. Então, ele está fora, né, do narrador observador. Assim como o narrador personagem, ele consegue exprimir os pensamentos e sentimentos, mas, diferentemente deste, não é um personagem. Então, turma, eu quero que vocês possam ter sobre os elementos da narrativa. Eu passei bem rápido porque a gente já teve a aula. Então, lembrando sempre que ao final das nossas videoaulas há sempre uma atividade sobre ela na produção acadêmica. Eu agradeço a paciência de vocês, a compreensão pelo atraso do envio da videoaula e eu desejo um ótimo final de semana. Beijo, fiquem bem.